Boa noite, Daniela. Tudo bem contigo? Um prazer ter você aqui no programa. Boa noite, Sinara. Prazer é meu. E é tão importante a gente estar juntas para falar de temas que são tão urgentes para o nosso país, né? Que é impunidade, que é tragédia e a forma que a gente pode fazer para mudar essa cultura, né? Então, estou muito feliz de estar aqui. Olha só, a Daniela está lançando esse livro aqui, ó, Longe do Ninho, tá? É um livro sobre essa tragédia aí, que vocês lembram bem, foi já há 5 anos e causou a morte desses 10 meninos. Imaginem, meninos entre 14 e 16 anos que sonhavam ser grandes craques de futebol e foram mortos no incêndio, né? Meu Deus, é uma coisa assim inimaginável, né, Daniela? Por que você quis agora? Você tem uma série de livros bastante fortes, né? Porque o que te chamou a atenção no caso do Ninho do Urubu? Então, Sinara, eu costumo dizer que nem sempre é o jornalista que escolhe as histórias que ele vai contar. Muitas vezes ele é escolhido pelas histórias e eu me sinto assim nos 6 livros que eu publiquei até aqui, como você falou, todos livros muito fortes, muito potentes, que mergulham num Brasil profundo. No caso do Ninho do Urubu, em 2022 eu fui procurada por uma das mães do goleiro Bernardo, pela Leda, que me assistiu numa entrevista que eu estava fazendo em rede nacional, quando eu estava lançando Arrastados, que narra o rompimento da barragem de Brumadinho. E ela assistiu a minha entrevista para o Fantástico e me escreveu naquela mesma noite, se apresentando. E, inicialmente, eu, claro, respondi ela imediatamente, porque eu falo que a única coisa que eu podia fazer por ela é ser empática. Então, respondi imediatamente. Nós começamos a conversar. Inicialmente, uma conversa de mãe para mãe. Jamais passou pela minha cabeça falar qualquer livro sobre futebol que envolvesse essa temática, exatamente porque, nos meus 30 anos de carreira, que eu venho denunciando violações de direitos de populações vulnerabilizadas, eu nunca tinha trabalhado com o esporte. Então, era uma coisa Sim. mais distante para mim. E aí, só que nessas conversas que nós passamos a ter, um dia ela me manda uma foto do filho, do Bernardo, dormindo com a bola. E eu fiquei muito impactada, porque ela me disse que o avô, que era goleiro, tinha dito para o Bernardo que para ser um bom goleiro, ele precisava ter intimidade com a bola. Então, ele passa a dormir com a bola, e isso me atravessa de uma forma que o livro nasce para mim naquele momento. E aí eu resolvo dedicar o meu jornalismo a contar essa história. Então, na verdade, o teu motivo, em geral, são coisas que te tocam o coração, né, Daniela? Sempre, sempre tem que fazer sentido para mim. Porque as pessoas falam muito, Daniela, mas você só escreve sobre tragédias. Não, eu escrevo sobre as omissões que causam tragédias, é diferente. Mas tem que fazer sentido para mim, eu preciso ser tocada de alguma forma. Então, cada livro, ele tem esse momento em que eu sou despertada, porque como é um mergulho muito profundo, Sinara, eu passo em média 2 anos totalmente mergulhada e dedicada a essas histórias. Se você não estiver muito comprometida com elas, é difícil você seguir. É difícil você fazer esse mergulho e voltar para a superfície de novo. Então, você tem que estar muito comprometida com aquilo. Por isso que eu toco o outro a partir do momento em que eu sou tocada. Sim. E como é que você enfrenta pessoalmente? Como é que isso te afeta pessoalmente? Porque eu estava contando para a Daniela, antes da gente começar, que a gente vai falar mais para frente sobre o livro dela sobre do Holocausto Brasileiro, tá? E eu estava vendo a minissérie, o filme na Netflix, e fiquei assim, nossa, eu fiquei abalada, eu fiquei a manhã toda assim, querendo chorar. Como é que isso te abala psicologicamente? Como é que você enfrenta esse choque? Então, como eu falei aqui, Sinara, são 30 anos de carreira que eu sempre trabalhei denunciando essas violações de direitos de pessoas vulnerabilizadas. Eu falo que a minha carreira na redação foram 23 anos trabalhando em jornal diário, o Jornal Tribuna de Minas, que era um jornal local, mas um jornal muito importante em Minas Gerais. E essa experiência com a rua, de entrar na casa das pessoas, foi me preparando. As pessoas me perguntam assim: quanto tempo você gastou para escrever o Holocausto Brasileiro?
E eu falo 17 anos, que foi o tempo que eu tinha naquele momento até ali de redação para conseguir ter maturidade para escrever uma história tão densa quanto essa. Mas tem uma coisa que eu fui aprendendo ao longo da carreira literária, né, que nos últimos 10 anos eu estou completamente dedicada a ela, que é o meu lugar como narradora dessas histórias. Porque no livro Todo Dia, Mesma Noite, em que eu conto a história da Boate Kiss, que virou série para a Netflix, uma série aclamada, eu fiquei muito atravessada por essa história assim, eu fui muito afetada por essa história. Eu perdi a metade do cabelo, eu engordei 10 quilos. Meu Deus! E aí, não, foi muito pesado. E aí, assim, eu fiquei 2 anos fazendo terapia, eu não tinha feito, porque eu não conseguia me reconhecer. Enfim, quando eu consegui voltar a ser eu mesma, eu fiquei pensando que eu precisava, que eu estava colocando foco no lugar errado. Porque em nenhum momento, durante algum momento desse processo, eu me senti vítima também. E eu não sou nem de longe a vítima. Eu comecei a viver um luto que não era meu. E qualquer coisa que eu estivesse sentindo não chega nem aos pés da dor dessas famílias. Eu não tinha esse direito de me colocar nesse lugar. Aí eu fui entendendo, estou arrepiada aqui falando, porque eu falo do coração, eu fui entendendo que o meu lugar nessas histórias era um lugar de muito privilégio. Porque quando alguém compartilha com você o que tem de mais precioso que é a memória afetiva, que é um lugar que você só entra se alguém permitir, não adianta você querer entrar, que essa porta tem que ser aberta por alguém. Então, você precisa honrar isso. E aí eu comecei a entender o meu lugar nessas histórias. Então, precisei passar por algumas situações muito difíceis de atravessamento e até de adoecimento para entender que eu sou uma narradora do Brasil profundo, mas que a minha posição é de privilégio e não de vítima. Muito bom, muito bom. Eu queria que a Tati colocasse aqui para a gente, até como homenagem aos meninos, as fotos deles. Eu peguei numa reportagem as fotos deles, olha só. Jorge Eduardo, 15 anos. Pablo Henrique, 14 anos. Ai, meu Deus, eu tenho um filho de 15 anos. Dói tanto, meu Deus. Eu tenho de 13. Deus. Riquelmo Viana, 16 anos, tem nome de jogador, é homenagem mesmo, viu, gente, ao Riquelme. Exatamente. Samuel Thomas, 15 anos, Vitor Isaías, 14 anos, Arthur Vinícius, 14 anos, Átila Paixão, O filho 14. único, o Arthur, ele foi enterrado no dia do aniversário dele, de 15 anos. Ai, meu Deus, nossa senhora. Bernardo Pizeta, de 15 anos, Christian que é quem me fez fazer esse livro, né? O Bernardo apareceu na minha vida 3 anos depois da morte dele, né? Então, foi por causa da história do Boate Kiss que você chamou a atenção da mãe dele? Não, foi por causa do Arrastados, do rompimento da barragem de Brumadinho, que eu dei uma entrevista para o Fantástico no lançamento do Arrastados e ela me viu. E ela disse para mim que ela ficou muito impactada com o que eu tinha dito na entrevista, que ela estava lendo muito sobre luto e que já tinham falado do meu trabalho para ela. E aí ela se apresenta inicialmente como mãe. Então, como eu falei, éramos 2 mães conversando, né? Então eu falo que o Bernardo é esse menino que virou minha vida de cabeça para baixo. Christian Esmério, de 15 anos, e Gedson Santos, o Gedinho, né? De 14 anos. Nosso mini Messi, menino talentosíssimo. Ai, olha, a minha homenagem aí aos meninos, aos seus pais, aos seus familiares. Eu fico muito emocionada. Eu também. O Gedinho também, ele me tocou também num lugar tão profundo, porque ele é muito parecido com meu filho. Muito. Então, olhar para o Gedinho, eu vejo muito do meu filho ali, enfim. É mole não. Não é mole não, gente. E aí cada um tem uma característica, né? O Samuel era um menino tão alegre, ele era um menino solar, um sorriso que também te cativa. O Christian, talentosíssimo. O Jorge Eduardo era um baita dançarino de funk, dançava tudo, um menino incrível também. Então, eles eram meninos também muito solares, muito talentosos, muito lutadores, né? Pois é. Olha só, em fevereiro desse ano, a Justiça deu uma indenização
para a família do Christian, que foi a única que não quis fazer acordo, né? Tem até a notícia aí, coloca aí, Tati, por favor, a notícia da indenização, por favor. Você acha que a justiça brasileira, olha aí, justiça condena Flamengo a pagar 2.900.000 e pensão à família de vítima de incêndio no Ninho. Pais do goleiro Christian Esmério foram os únicos que não fizeram acordo com o clube. Decisão é em primeira instância e cabe recurso. Foi agora, dia 15 de fevereiro. Você acha que a justiça brasileira falhou com esses meninos, Daniela? O sistema de justiça brasileiro ele precisa ser revisto, né, Sinara? Ele tem falhado continuadamente, não só com as famílias do Ninho do Urubu, mas na história recente do Brasil, as tragédias da história recente do Brasil, elas têm comum todas a impunidade. Você tem o Atiquis, você tem o Brumadinho, Mariana Brumadinho, Ninho do Urubu. Não por acaso que nessas 4 tragédias que foram as maiores da história recente do Brasil, você não tem nenhuma responsabilização na esfera criminal. Então, eu falo que o sistema de justiça ele precisa ser revisto, porque a gente não pode continuar tendo uma justiça incapaz de dar respostas para a sociedade. Se a gente somar o número de vítimas diretas, é impensável. 11 anos depois da tragédia da Boate Kiss, em que morreram 242 jovens asfixiados, em que você tem mais de 10 mil anos potenciais de vida perdidos, quando você soma e comparando a idade média dos meninos e comparando com a idade que você vive no Brasil, a idade média, né, do brasileiro, você somando dá mais de 10 mil anos potenciais de vida perdidos. Então, é inacreditável que 11 anos depois você não tenha uma resposta para isso. E eu preciso dizer que a Andréia, mãe do Christian, ela é uma mãe que ela é símbolo de resistência, porque ela tem uma vida de muitas dificuldades financeiras e ela não aceitou fazer o acordo com o Flamengo por um argumento que é absolutamente justo. E o argumento dela não é o Flamengo que vai dizer quanto o meu filho valia. Não, é como se o réu estabelecesse o tamanho da pena que quer cumprir. Quem vai determinar isso é o juiz. E há também, em torno dessas indenizações, um discurso de que essas famílias enriqueceram às custas da morte dos filhos, que é injusto, mas é mais do que isso. Uma das famílias que eu visitei é a avó do Vitor Isaías. O Vitor foi criado pela avó, uma mulher muito pobre, a dona Jo, guerreira, pequenininha, desse tamaniquinho aqui, mas uma gigante, que jogou futebol feminino no Brasil, numa época em que o futebol feminino era proibido, e que morava numa kitnet, dormia com ele na mesma cama, porque não tinha outro lugar para eles dormirem. E na última vez que o Vitor veio do Flamengo, né, de férias para casa, na penúltima, ele disse para a vovó: a senhora nunca mais vai passar por isso. Quando ela recebe essa indenização, que foi uma baita pressão do clube, diga-se de passagem, essas famílias foram pressionadas por uma bancada de advogados muito potente. Quando ela recebe a indenização, ela consegue comprar uma casa, um teto, a primeira vez que ela tem um teto dela, uma casa digna. Nada de casa milionária, de mansão, uma casa digna, com 2 quartos, um jardim, uma garagem para pôr um carro. E eu entro na casa e a cama de casal está no meio da sala. Eu falo: dona Jo, mas por quê que a cama de casal da senhora está aqui na sala? Ela disse: minha filha, eu não consigo ir para o quarto. Porque ela não conseguiu se apropriar daquele espaço que para ela não faz nenhum sentido sem o Vitor Isaías. Então, é absolutamente brutal e cruel ainda condenar essas famílias que são as primeiras a serem sentenciadas pela opinião pública, dizendo que elas enriqueceram. A maioria dos pais continua trabalhando, Sinara. Tem pai que continua como mecânico, tem pai que o pai do Bernardo trabalha numa empresa de beneficiamento de arroz. A mãe, professora, acabou de se aposentar, só saiu da sala de aula porque se aposentou este ano. Então, do que nós estamos falando? Esse julgamento. Eles não pensam que os meninos poderiam ter se tornado craques e aí sim a família ia ser rica?
Mas eu acho, e a questão é o seguinte, de que riqueza a gente está falando? Elas são as pessoas mais pobres do mundo, porque elas vão viver uma ausência permanente. Exato. Qualquer um deles trocaria qualquer coisa para o teu filho estar ali. Então, é sobre isso que a gente está falando, e a gente é muito cruel. A gente tem essa mania de julgar, de rotular, sem conhecer as histórias dessas famílias. E a gente também tem um mito que fala, porque aqueles meninos eram o sonho da família de ascensão social. O sonho do menino é que alcança a família, e a família passa a viver mais privações do que já vivia para garantir que esse menino viva esse sonho. Porque para elas, comprar uma chuteira de R$1.000 é o salário do mês. Para elas, manter o menino no Rio de Janeiro, até que ele tivesse 14 anos para ir para o centro de treinamento, é um sacrifício. Elas têm que deixar de comprar para si para dar para o menino. Então, a gente precisa mudar alguns olhares, sabe? E olhar também para essas histórias com empatia. Você falou aí das chuteiras, eu vi que o Flamengo dava alimentação, hospedagem, mas não dava chuteiras, né? Não, e aí a chuteira é instrumento básico de trabalho deles. Claro. E outra coisa, como eram meninos que treinavam muito, a chuteira não durava 6 meses, né? Então tem o cravo que fica embaixo, que se sair, acabou a chuteira. Então eram chuteiras descartáveis ali. Então era uma vida de muito sacrifício. A Marília, a mãe do Arthur, que enterrou o único filho no dia do aniversário de 15 anos, que estava com a festa dele pronta, porque ele convidou todos os meninos do bairro dele, lá em Volta Redonda. Ele convidou todo mundo para o aniversário, que seria no sábado, né? E ele morre, então, na sexta-feira. E ela enterra o filho no dia do aniversário, no dia dessa festa, que não acontece, né? Então, assim, para a Marília, manter o filho lá era muito complexo para ela. Então, o que ela fazia? Aos finais de semana, ela fazia compra em Volta Redonda, onde a comida era mais barata, onde o refrigerante era mais barato, e ela ia para o Rio de ônibus para levar as coisas que o filho gostava. É sobre isso que a gente está falando, é sobre esses sacrifícios. Teve um dia na história dos dois em que ela foi buscar o filho no CT e ela foi com o dinheiro contado da passagem. É relativamente perto a distância, né? Poucas horas de ônibus. Então, ela falou, não, a gente vai pegar o ônibus em seguida e está tudo certo, vamos almoçar em casa. Só que eles perderam o ônibus. E eles passam o dia inteiro na rodoviária sem dinheiro para comer. E o único dinheiro que ela tinha, ela comprou um milkshake para o filho. Então, a gente precisa, sabe, ter esse olhar e tentar conhecer primeiro antes de falar qualquer coisa. Eu vi que as razões para o incêndio também foram bizarras, né? Quer dizer, os meninos estavam alojados em containers que não eram para eles estarem lá, teve um problema no ar-condicionado. Você chegou a avançar um pouco nessa investigação do que causou o incêndio? A gente avançou profundamente, tanto é que o livro traz informações inéditas que nunca tinham sido reveladas. Eu acho que uma delas é que o container chegou a 600 graus. Então, é uma coisa que é impossível você pensar que mesmo numa condição extrema, os meninos se movimentaram dentro do container. Essa é outra descoberta. Esses meninos não morreram dormindo, como foi a narrativa nos últimos 5 anos, de que eles morreram dormindo, o que amenizaria. Nada ameniza essa perda. Mas eles, pelo contrário, a gente descobriu e a gente conseguiu resgatar e reconstruir a madrugada atrás do que aconteceu antes e colocar cada menino na cena, onde cada menino foi encontrado, que prova e que eles se movimentaram no container. Mais do que isso, que eles tentaram salvar a si mesmos e salvar aos irmãos, que eles chamavam, né? Se tratavam desta forma. Então, por exemplo, em um dos quartos, a perícia criminal encontra 2 meninos fundidos um no outro. E a posição em que eles são encontrados dá para a perícia a impressão de que um carregou o outro nas costas durante a fuga. E aí eu precisava entender, mas quem é esse um, quem é esse outro, cujo simbolismo da forma desse encontro, né,
revela que a afetividade venceu o medo da morte. Quem eram esses meninos? E aí a gente consegue descobrir no IML que esse corpo 5 e 6 tratava-se dos melhores amigos, e o menino 10 centímetros mais baixo carregou o menino 10 centímetros mais alto nas costas. É sobre isso que a gente está falando. Sobre a questão da investigação... Você sabe quem são eles, os nomes deles? Samuel e Jorge Eduardo. O Samuel carregou o Jorge Eduardo nas costas. E num quarto em que eu descobri, a partir do testemunho do único sobrevivente, que essa porta de correr, já vinha apresentando defeito antes. E neste quarto específico, quando essa porta batia com força, ela travava por dentro e ela só abria por fora. Então, foi num quarto em que os meninos ficaram presos sem a mínima chance nem de fugir. Então, é dramático, dramático, dramático isso. E outra coisa sobre a investigação, que a gente fala, Sinara, que é tragédia anunciada. A gente descobriu, por exemplo, que de 2012 até 2019, os órgãos públicos do Rio de Janeiro deram ao Flamengo inúmeras oportunidades de adequar o atendimento que era oferecido aos atletas em formação. Em 2016, quando os meninos são levados para a estrutura de módulo operacional em container, o Ministério Público passa a fiscalizar diretamente a estrutura. Então, o alojamento já no container, e vai fazendo ao longo dos anos diversos apontamentos, precisa melhorar isso, não está adequado. Aí vem um outro relatório, melhorou, as condições melhoraram, mas ainda precisa melhorar a ambiência, tal. Junho de 2018, a última fiscalização é emblemática, porque o fiscal que vai fazer, a equipe técnica que faz a fiscalização diz: olha, os meninos estão provisoriamente num container, mas eu quero dizer que esse alojamento não é adequado e que, em caso de emergência noturna, haverá grandes dificuldades. Foi o que aconteceu. Uma emergência noturna com grandes dificuldades. Isso em junho de 2018. Eles morreram em fevereiro de 2019. Tragédia anunciada. Meu Deus, a profunda negligência do Flamengo nesse caso, né, Daniela? Porque parece que o Flamengo tem uma certa proteção da mídia, dos governos, você não acha? É complicado a gente falar sobre isso. O que eu fico pensando é por que eu ainda não entendi. Não sei se é pelo tamanho do clube, mas por que o Flamengo teve tantas oportunidades? Inclusive, interditado estava o centro de treinamento por falta de alvará e continuou funcionando normalmente, apesar de ter sido publicado um edital de interdição, inclusive no Diário Oficial, dizendo que aquele espaço ali tinha um edital de interdição. Mesmo com esse documento, o Flamengo continuou funcionando e pagando as multas. Então, assim, eu fico pensando por que o clube teve tantas oportunidades. Será que outro clube menor teria a mesma oportunidade? Ou será que qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer comerciante teria a mesma oportunidade ou seria fechado? Ou estaria impedido de funcionar? Então, assim, chama atenção, e na investigação a gente vai mostra isso detalhadamente no livro, que para cada obstáculo havia um jeito de resolver para manter o CT funcionando. Isso impressiona. Então, qual o jeito? Pagar a multa. Aí, quando veio uma ordem que o Flamengo deveria cobrir o letreiro da entrada, porque estava sem o alvará. Então, enquanto não tivesse alvará, o letreiro, né, do clube tinha que ser coberto. Aí vem todo um manejo, toda uma conversa interna do Flamengo, registrada por e-mails que a gente revela no livro, estão lá, que só quem quiser ler está lá, está à disposição de quem quiser ler, do leitor, dizendo: mas se cobrirmos o letreiro, a imprensa vai descobrir que nós estamos sem alvará. E as pessoas vão descobrir. Então, o que a gente pode fazer para minimizar o tamanho do escândalo? Então vamos fazer o seguinte: vamos tirar o letreiro e vamos dizer que está em manutenção. Até isso foi feito. Nossa Senhora. Teve uma história, ontem eu fiquei pesquisando, que saiu na imprensa e tal, a história do vigia,
me chamou muita atenção. Coloca aí a matéria, o título da matéria. O vigia do Flamengo, olha isso, gente, olha isso. 5 anos do incêndio no Ninho. Escuto aquelas vozes até hoje. Diz vigia que resgatou atletas do fogo e sofre com danos mentais. Matéria saiu esse dia, anteontem aí no Globo, e aí contando a história do vigia que o Flamengo demitiu, O Flamengo demitiu, e até hoje esse moço que ouviu os meninos gritando, ele não consegue ter uma vida normal até hoje. Então, assim, além das famílias, além dos meninos, ainda tem um amplo espectro de vítimas dessa tragédia, né, Daniela? Os próprios sobreviventes devem ter traumas. É isso que eu ia falar para você. Olha, a gente tem toda uma narrativa de protagonismo desses adultos que, eles ajudaram e eles têm sequelas até hoje, são sequelas mesmo. Eu conversei com o Sebastião Ferreira na época que a gente estava fazendo o livro, mas ele não quis dar depoimento para o livro. Claro, ele tem que ser respeitado, né? Ele é livre para falar com quem ele quiser. Ele não quis participar. Eu conversei com ele e vi o quanto ele tem sequelas, a quantidade de medicamentos que ele toma, mas essa narrativa de adultos heróis a gente precisa rever, porque a gente precisa falar do heroísmo dos sobreviventes e dos próprios meninos que morreram, que lutaram até o fim por suas vidas e pela vida do outro. E se para um adulto é difícil elaborar tudo que viveu, você imagina para esses 16 sobreviventes que assistiram a tudo o que aconteceu e que tiveram que continuar rolando a bola e que encontraram um propósito maior para isso, que era passar a jogar para si e pelos outros. Então, é muito... Você falou, ele foi desligado do clube e os sobreviventes também foram desligados do clube, né? Todos, só restam dos 16, 3 hoje ainda estão ligados ao clube. Todos os outros foram dispensados, inclusive um dos sobreviventes no dia do aniversário dele. Né? Eles fizeram tudo que foi pedido a eles, voltar a se reapresentar ao Flamengo um mês depois de uma tragédia dessa natureza. Imagina a cabeça desses meninos, imagina o trauma desses meninos. Mas era o Flamengo. Então, vocês têm que se reapresentar. Se reapresentaram, jogaram em nome deles e dos meninos, continuaram honrando, tanto é que passa a chamar de nossos 10, é por eles, tatuaram o nome dos meninos na própria pele, nessa pele que já estava marcada pelo incêndio, né? Que eles já estavam atravessados, continuaram jogando e foram sendo dispensados sem nenhum aviso, sem nenhuma justificativa, obrigada até aqui. E foi isso que aconteceu. Você serviu até aqui. Aliás, essa é uma indústria muito difícil e que, de alguma forma, confisca a infância e a adolescência. Porque eu ouvi de sobrevivente do incêndio que aos 19 anos ele se sentia velho demais e fracassado, porque ele teve 2 lesões ao longo dessa carreira, curta carreira que ele teve, né? E ele não conseguiu continuar rolando a bola. Então, quando você escuta de um menino aos 19 anos que é velho demais, alguma coisa está errada. E a gente precisa pensar e rever a capacidade desses clubes de acolherem efetivamente essa infância e adolescência e cuidarem da saúde mental desses meninos, porque eles só estão treinados para ser, mas só vai ser jogador de futebol 1% de todos aqueles que sonham com essa carreira. Então, se ele não tiver esse 1%, ele vai se sentir um fracassado aos 19 anos. Olha só, depois que aconteceu tudo isso, as condições melhoraram? Então, essa é uma questão importante, porque eles não precisavam estar no container. Em 2018, quando foi finalizado um novo centro de treinamento, um novo hotel para os profissionais do Flamengo, o hotel anteriormente ocupado pelos profissionais já estava destinado com promessa pública de que os meninos seriam transferidos para esse hotel ocupado anteriormente pelos profissionais, que foram para uma área de 5.500 metros quadrados, enquanto os meninos estavam confinados num contêiner com menos de 200 metros quadrados.
Meninos esses, a gente precisa dizer, Sinara, que eram considerados o futuro do clube, os craques, porque o Flamengo tem o lema, craque a gente faz em casa, e é assim que craque é tratado, né? Então, assim, já havia promessa pública, eles não precisavam estar no container. Quando eles voltam de férias, em fevereiro de 2019, dias antes do incêndio, eles se surpreendem com o container. Ué, mas nós não íamos lá para o hotel? Eles estavam contando que eles iriam para o hotel. Então, já havia condições adequadas, porque tinha uma estrutura, uma baita estrutura à disposição dos meninos. E a grande questão é por que os meninos não foram transferidos como havia sido prometido publicamente no final de dezembro? Por que eles voltaram a ocupar aquela estrutura de container? Quem adiou a transferência dos meninos? Esse nome não apareceu. Alguém está sendo protegido. Olha só, tem um documentário do Pedro Asbeg que estreou também essa semana na Netflix. A gente pegou um print da capa do documentário, que eu tenho uma coisa para perguntar para Daniela sobre isso. O Pedro fala nas entrevistas que ele deu, até vou convidar ele aqui uma hora também para falar com a gente. Ele disse que várias pessoas do Flamengo, o presidente, todo mundo lá, se recusou a falar com ele para o documentário. E contigo? Também. O Flamengo não quis dar entrevista, foi procurado. E eu falei que não era, eu não disse que era uma entrevista, simplesmente, eu disse que era um livro-reportagem, porque eu já tenho toda uma credibilidade, uma história como autora de livros-reportagem no Brasil, então eles sabiam que era um livro que seria potente, e era uma oportunidade única deles falarem sobre isso ou demonstrarem talvez a mínima empatia. Porque eu vou te dizer uma coisa, Sinara. Pode tirar, coisas... Oi? Estou pedindo para ela tirar aí. Uma das coisas que mais atravessa as famílias depois da morte do filho é o fato, isso em todas as coberturas que eu fiz até aqui e dos livros que eu publiquei, é o fato de que as pessoas envolvidas, a instituição envolvida, nunca, jamais, em nenhum momento, ninguém daquela instituição pediu desculpas. Então, assim, o fato deles nunca terem recebido um telefonema, o fato, isso dói, essa indiferença, isso dói profundamente. Então, tem duas coisas, aliás, três. A primeira é a morte, a segunda é a indiferença e a terceira é a injustiça, porque a falta de justiça, ela dói tanto quanto a morte. Então, é como se esses meninos morressem todos os dias. Eu tenho outro assunto que eu queria falar com a Daniela, também não é leve não, tá, gente? É sobre o livro dela, que eu a entrevistei faz tempo já, quando ela lançou esse livro, que se chama Holocausto Brasileiro. Coloca a capa do livro, por favor, Tati. É um livro que conta a história do Hospital Colônia de Barbacena, onde as pessoas eram colocadas, pessoas com doença mental ou sem doença mental, tá? Eram colocadas lá como uma espécie de depósito humano de indesejados, né? E aí saiu agora também, tá na Netflix, o filme que a Daniela fez junto com o Armando Mendes, né? Armando Mendes. Isso. Sobre, olha aí, o filme que está na Netflix, Holocausto Brasileiro, um filme de 2016, que entrevista os sobreviventes, inclusive a parte que eu achei mais dolorosa, gente, crianças que eram filhos dessas pessoas ou então que eram de um orfanato e eram colocadas lá, né? Os meninos Oliveiras, né, Daniela? De Oliveira, isso, do antigo Hospital de Oliveira. E que eram colocados lá também nesse hospital, né? Eu fico pensando, sabe? Eu fiquei muito impactada, gente, com esse documentário ontem, quando eu assisti. E aí eu fiquei pensando assim, como o povo, como tinha ignorância naquela época, né? Porque hoje uma pessoa autista seria colocada num lugar como esse, né, Daniela? Fácil. E as mães de autistas têm me escrito muito impactadas, né, ao assistirem o documentário. Mas olha, a gente precisa falar
que o que sustentou aquele modelo, que é a cultura do higienismo, né? Que essa ideia nossa, essa cultura da limpeza social, isso ainda está presente na sociedade de agora. Está altamente presente. A gente ainda exclui e segrega os diferentes, a gente ainda alimenta inúmeros preconceitos, inclusive contra autistas e crianças que têm algum tipo de transtorno mental. Então, essa é uma realidade do hoje. Quando a gente olha, essa é uma história muito recente, Sinara. Então, quando a gente olha para trás, a gente pensa que a omissão, com a omissão, a gente caminha, avança rapidamente para esse passado de barbárie, porque isso não está superado. Isso não é algo superado, né? Se a gente pensar, você falou muito bem aqui, né? A maioria das pessoas que eram encaminhadas para esse lugar não sofria de doença mental. Quem eram essas pessoas? Eram negros. 80% dos pacientes do Colônia eram negros. E a gente precisa dizer aqui que o racismo continua sendo a base da lógica manicomial brasileira. Né? Então, não por acaso, 80% daquelas pessoas encaminhadas para lá eram negras, eram militantes políticos, eram meninas que haviam perdido a virgindade, eram epiléticas, qualquer tipo de problema ou qualquer tipo de motivo que tornasse alguém um indesejável social fazia com que essa pessoa se tornasse um candidato a ser mandado para o Colônia. Né? E da mesma forma que os judeus eram encaminhados para os campos de concentração nazistas, essas pessoas eram encaminhadas para lá em vagões de carga. Elas chegavam lá, elas tinham seus cabelos, suas cabeças raspadas, elas recebiam um uniforme, elas perdiam seu nome, a sua identidade, elas eram rebatizadas. Então, e algo que aconteceu, a gente fala, não, foi num passado muito distante. Não foi num passado muito distante, não, século XX. Início do século XX, esse hospital começa a funcionar em 1903 e vai vivendo uma história de extermínio até 1980. 8 décadas de violações de direitos. Meu Deus, é uma coisa incrível. Você sabe que quando eu era criança, na cidade que meus avós moravam, tinha uma história que depois a gente viu que na verdade era comum, né? A primeira mulher do cara foi enviada para um hospício porque era louca. Então, o cara, ao invés de se divorciar, ele enviava a mulher numa instituição mental. Isso continua acontecendo. Olha, é só você ver o Holocausto Brasileiro, o filme, né, que está na Netflix, se você não assistiu, assista, porque é imperdível. Tem uma cena dessa, de um filho que a gente convida para conhecer o hospital, porque ele tem um passado nebuloso, ele não sabe o que aconteceu exatamente com a mãe. A mãe, quando ele era pequenininho, simplesmente desaparece. E aí, esse pai, e ele vai descobrir ali, eu não vou dar spoiler, não, o que realmente aconteceu com a história dele, mas para a gente resumir, esse pai, para ficar com a amante, ele acha uma solução ótima, que é despachar a mãe no trem de doido, a mulher, a esposa no trem de doido, e dizer que ela sumiu no mundo, né? É mais fácil fazer isso do que ter a dignidade de se separar, de dizer eu não gosto mais de você e tal. Então, esse hospital, ele foi depósito desse tipo de situação, desse tipo de pessoa que foi invisibilizada, que não tinha voz, que foi silenciada pela violência da institucionalização. Tem um último livro aqui. São 6 livros, né, que você falou que você tem. Tem um outro livro da Daniela que eu quero comentar com ela, até porque a gente está próximo ao dia 1º de abril, dia dos 60 anos do golpe militar, né? Que é o Cova 312. Coloca ele aí, a capa dele, por favor, Tati. Cova 312 conta a história eu queria que você contasse um pouquinho para a gente de o que fala o Cova 312, a história de um guerrilheiro, né, que você foi atrás. Queria saber um pouquinho. Sim, o Cova 312 eu falo que acho que talvez seja a minha melhor investigação, porque é um livro de uma potência incrível, em que a gente descobre
a sepultura de um militante político que ficou desaparecido por 35 anos e que foi tido pela história oficial como um suicida, e a gente consegue não só encontrar a sepultura dele, mas provar que ele foi assassinado. E essa investigação, inclusive, é usada pelo governo federal, é reconhecida pelo governo federal para mudar a causa da morte do Milton. Então, o governo federal reconhece, a partir dessa investigação, de que ele morreu de causas não naturais e independências do Estado. Quem era Milton Soares de Castro, o personagem principal deste livro? O Milton, ele era do Rio Grande do Sul. Ele nasceu em Santa Maria, ele era um metalúrgico e ele ingressou na primeira guerrilha contra a ditadura, que foi a guerrilha do Caparaó. Só que o Milton era o único civil dessa guerrilha, que era uma guerrilha formada por militares que, entendendo toda a violência por trás desse golpe, eles resolvem, então, deixar o exército e passar a lutar contra todo o arbítrio que se instaura no Brasil. Então, o Milton era, de todo aquele grupo, mais anônimo, o mais invisível, porque ele era ninguém. Ele era simplesmente uma pessoa que resolve se insurgir contra tudo aquilo. E aí a gente vai fazer, então, é uma longa jornada para conseguir contar a história do Milton e devolver e salvar a memória dele, né? Porque durante 40 anos, 35 anos, a família nunca soube o que aconteceu com o Milton e ele era considerado desaparecido. E aí eu falo, né, que o desaparecimento é pior do que a morte, porque, de novo, é como se você enterrasse essa pessoa, se essa pessoa morresse todos os dias. E aí o mais incrível desse livro, para mim, que ele tem um significado muito importante na minha trajetória como jornalista, foi o dia em que eu fui me encontrar com a família do Milton no Rio Grande do Sul, 40 anos depois da morte do Milton. Então, eu falo que o morto me levou à presença dos amores dele, 40 anos depois, amores dos quais ele não pôde se despedir. E quando eu chego na casa da irmã do Milton, em que ela abre a porta para mim, a Gessi, ela não me cumprimenta como se fosse um encontro comum, né? Boa tarde, como vai? Oi e tal. Não, ela abre os braços e diz: você trouxe o Milton com você. E aí eu fico emocionada porque foi um momento em que tudo aquilo, toda aquela jornada fez sentido para mim. Ele tinha quantos anos, Daniela? 28 anos, se eu não estou enganada agora. É um garoto, né? Meninos, né? Uns meninos. Olha só, eu até coloquei esse assunto da Cova 312 aqui para fazer uma pergunta para você. Esse ano, né? Pelo menos o que os jornais dizem, a gente não sabe se é exatamente real, que o Lula teria dado uma ordem para não ter para não lembrar os 60 anos do golpe militar. O que você acha disso? Então, eu acho que esquecer é negar a história. E se a gente esquece, a gente repete os erros do passado que nos trouxeram até aqui. E eu digo mais, quando uma história não é contada, é como se ela não tivesse existido. Eu acho que essa ordem, esse pedido tem a ver de você não comemorar, não celebrar, né? Porque tem toda uma questão enviesada de celebrar a revolução, enfim. Eu acho que talvez, eu penso, né, que seja nesse sentido, porque não tem nada para ser celebrado, é uma vergonha, é uma mancha na história do Brasil, é a noite mais longa da história do país, foram 21 anos de arbítrio, de tortura, de silenciamento, de filhos que foram separados dos seus pais e ainda nós temos no Brasil mais de 500 desaparecidos, o Milton era um desses desaparecidos. Então, mas a gente precisa falar. A gente precisa falar dessa noite, dessa longa noite de 21 anos, em que a gente foi mergulhado em trevas, em que a democracia ela foi confiscada, em que a gente perdeu todos os direitos, o direito, inclusive, de pensar, de ter liberdade para pensar. Então, eu acho que a gente precisa, sim, falar sobre o que aconteceu, relembrar essas histórias,
para que as novas gerações elas tenham a dimensão exata do que é viver fora de uma democracia, do que é termos um governo autoritário em que você perde completamente os seus direitos. Então, eu acho que as novas gerações precisam saber que elas vivem hoje uma liberdade, uma democracia, porque as pessoas que lhes antecederam deram a sua vida por isso. Exatamente. Bom, chegamos aqui ao final dessa nossa entrevista emocionante, né? Eu estou aqui tocada com as histórias que a Daniela contou. Espero que vocês leiam os livros, né? E todo mundo que vem aqui no programa, vocês sabem que traz uma dica cultural para vocês. A Daniela trouxe uma música. A gente não pode botar a música, é uma música muito conhecida, mas eu peguei uma ilustração lá na página do Geraldo Azevedo. É a música Bicho de Sete Cabeças. Não dá pé, não tem pé nem cabeça. Vocês sabem qual é, né? Bicho de Sete Cabeças. Vou tentar cantar aqui. Por que você escolheu essa música? Então, eu acho que tudo que o Geraldo Azevedo compôs, né, e fez, né, tem um significado. Ele é um poeta, eu acho que ele é um grande poeta, assim, mas tudo que ele faz tem também críticas sociais importantes. E essa música, ela virou um símbolo de combate a todas as violações cometidas por essa ideia, por essa cultura manicomial que a gente tem, né? Pela lógica manicomial, né? Porque acabou virando a música que conta a história de uma pessoa que processa, pela primeira vez no Brasil, processa os psiquiatras que impuseram para ele várias situações de violações de direitos e tal. Então, a gente tem um filme que é O Bicho de Sete Cabeças, né? Então, eu acho que essa música acabou virando esse símbolo. Mas tudo que o Geraldo Azevedo faz é fantástico. Eu sou apaixonada. Dia Branco, ele tem uma poesia, ele tem uma sensibilidade assim que atravessa gerações, né? Um dia eu escutei uma entrevista dele falando isso, né? Que nos shows dele vão os pais, os filhos e agora estão indo os netos, né? Ai, então, isso é fantástico. Ele representa a música popular brasileira de uma forma linda. Beijo, Geraldo Azevedo. Também adoro essa música e lembrei logo do filme da Laís Bodansky, né? Que é um filme muito impactante também com o Rodrigo Santoro. Se vocês não viram, vejam, que fala também sobre isso. Tem a história do Paulo Coelho, que também é parecida, né? Que quando ele era bem jovem e fumou maconha, o pai internou ele no hospício porque ele fumou maconha, foi uma super violência. Ele conta num dos livros dele essa história. Então, era uma coisa assim, infelizmente, comum, né, Daniela? Comum. É isso, muito comum e que pode voltar, né? Porque a gente está vendo aí hoje as internações compulsórias com tanta força, né? E principalmente no caso das pessoas de uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, a gente precisa ficar vigilante, porque o passado está de volta com toda força. E a saúde mental continua em disputa no Brasil. É isso aí. Olha, quero agradecer aqui a Daniela. Coloca de novo o livro do Longe do Ninho aí, Tati, olha aqui. Longe do Ninho, esse é o novo livro da Daniela Arbex. Está saindo, como todos, pela Intrínseca. Recomendo fortemente a vocês. Daniela, muito obrigada por ter vindo aqui e volte sempre. Um prazer conversar contigo, querida. Eu que agradeço. Obrigada por esse espaço em que a gente pode falar de coisas que são tão caras e especiais para nós e essenciais para a gente enquanto para o nosso exercício até de cidadania mesmo. Muito obrigada pelo carinho. Foi um bate-papo muito, muito especial para mim também. Ó, beijão. Tchau, querida. Beijo.